E o pastor do Lula se deu mal. Essa foi a notícia que repercutiu ao longo de toda essa semana e muita gente está questionando se eu vou me manifestar, se eu vou publicar alguma coisa sobre isso. Esse é um vídeo em que eu vou dar a minha opinião a respeito dessa notícia. Importante lembrar para você que essa notícia foi publicada em primeira mão em nosso site fuxicogospel.com.br e também em nosso perfil no Instagram, antes mesmo do próprio Paulo Marcelo publicar uma fotografia em que ele aparece lá vendendo churrasco. A gente publicou essa informação e, claro, é óbvio, né, como se era de imaginar, mais de 1000 comentários rapidamente, assim, quase que instantaneamente, surgiram no nosso perfil, só nos comentários dessa publicação, no nosso perfil no Instagram. A imensa maioria descendo o cacete no Paulo Marcelo. Sabe, aquelas frases irônicas, né, como, por exemplo, faz o L, em uma clara alusão ao apoio que ele deu ao atual presidente da República durante a campanha. Ele foi talvez o principal pastor evangélico que ficou do lado do Lula durante a campanha, fez campanha para o PT e foi, né, durante toda a campanha, muito criticado, apanhou demais durante a campanha, principalmente, obviamente, né, pelos pastores bolsonaristas. Lá a Record, por exemplo, fez um programa, aquele Fala Que Eu Discuto, dedicado somente a falar mal do Paulo Marcelo. Então ele pagou um preço altíssimo durante a campanha e seria natural que ele tivesse qualquer tipo de posição dentro do governo, o que foi, até onde a gente sabe, prometido a ele, mas isso não aconteceu. E quando isso não acontece, ele acaba tendo um prejuízo enorme, né? Não sei também, claro, se o objetivo era ter esse espaço no governo, provavelmente sim, mas quando ele não tem esse espaço, ele tem um prejuízo enorme porque, por um lado, as igrejas fecharam as portas para ele, as igrejas que foram, em grande maioria, bolsonaristas, foram com Bolsonaro, e aí, sem agenda, como que ele vai sobreviver? Então, esperava-se, né, que o governo fosse abrir espaço para ele, sobretudo no primeiro ano de governo, o que claramente não aconteceu. Depois disso, ele tem um outro problema, e aí de ordem pessoal, que é o divórcio, né, da esposa. Ele perde a esposa, ou perde o casamento, é um termo mais apropriado, perde o casamento, e agora ele aparece vendendo churrasquinhos lá em Fortaleza. Se deu mal? Você acha que de fato o Paulo Marcelo se deu mal? Antes de dar sequência no meu comentário, eu já quero te pedir que comente aqui o que você pensa sobre isso, né? Se você for comentar, faz o L também, fique à vontade. Mas a minha opinião a respeito disso, até pontuei algumas coisas aqui. Cara, eu sinceramente, eu não vejo como que o Paulo Marcelo tenha se dado mal. Dizer que ele foi iludido, enganado pela esquerda, também eu acho que não se encaixa. Ele fez o que ele queria fazer. Veja, ele é maior de idade, ele olhou para os dois lados, e eu até pontuei isso talvez em algumas lives que eu fiz durante a campanha, que foi o seguinte: poxa, o Paulo Marcelo está sozinho apoiando a esquerda, enquanto tem um monte de pastor apoiando o Bolsonaro. Cara, se o Lula ganha essa eleição, ele vai ter sido o único pastor a dar a cara para bater pelo governo. Então, muito provavelmente ele vai ter um espaço no governo. Ele está fazendo uma aposta correta. E naquela ocasião, e ainda hoje eu penso assim, ele fez a aposta certa. Esqueça ideologia política. Qualquer comentário que eu faço aqui nunca é defendendo a direita ou defendendo a esquerda. Geralmente eu faço comentários aqui com análise por fora da situação, vendo como que seria, ou como que é, ou com frieza sobre a situação. Entenda? Então, naquele contexto, pensa comigo, o cara tem zilhões de pastores do lado do Bolsonaro. E tem somente ele, sendo inclusive crucificado todos os dias pela imprensa, sendo exposto a sua vida na imprensa, em defesa do candidato da esquerda. Sozinho. Né? Sozinho na mídia, óbvio, mas sozinho. Agora, imagina isso. Se o Bolsonaro ganhasse a eleição, você teria um monte de pastor ali, em que, como você fala, pô, esse cara aqui foi, né, sozinho, nos ajudou. O Malafaia, por exemplo, seria privilegiado porque tem as mídias sociais, tem igreja, enfim, bate bastante, grita muito, então. Mas é diferente dos demais. Já o Paulo Marcelo estava sozinho. Então a leitura que ele fez foi: poxa, se o Lula ganha, e o Lula tem o histórico de não esquecer dos amigos, eu estou bem. Então ele fez uma leitura correta. Mas infelizmente para ele não deu certo, né? Para ele não. Eu também não sei se foi culpa do governo, se foi culpa de alguma articulação, ou de alguma interlocução que faltou, ou do próprio Paulo Marcelo. Confesso que eu não sei.
Mas ele teria, na minha opinião, direito a ter um espaço no governo ou ser beneficiado de alguma forma. Não foi. Perdeu a esposa, perdeu o casamento, e agora ele se vê numa situação em que ele precisa recomeçar. E como é que ele recomeça? Empreendendo. Empreender no Brasil, né? Empreender no Brasil ou em qualquer lugar do mundo é uma ferramenta que se tem para mudar de vida. E eu acredito que ao começar esse negócio, e as pessoas quando vêm falar, o cara tá vendendo churrasquinho, vendendo espetinho. Meu irmão, você sabe quanto é que ganha um cara que vende espetinho? Você tem ideia de quanto que esse cara fatura por dia? Principalmente depois da foto que eu vi ele publicando na praia, em Fortaleza, que é uma cidade completamente turística, e eu mesmo estive lá agora há pouco com a família. Cara, não para de chegar turistas em Fortaleza, é uma cidade pujante, e o cara tá vendendo churrasquinho, vendendo espetinho lá. Eu vou fazer uma conta bem por baixo mesmo. Na minha avaliação fria, o Paulo Marcelo não está faturando menos do que R$1.000 por dia. Faturando, não estou falando que está lucrando. Faturando. Se ele tem um lucro de 30% a 40%, e você sabe, quem trabalha com isso sabe, essa margem de 30% a 40%, ele está tendo um lucro diário de R$300 a R$400. Isso no final do mês, irmão. No final do mês, dá mais do que você ganha. Talvez 3 vezes mais ou 4 vezes mais do que você ganha. Do que eu ganho. Então, não tem que se dizer, coitadinho do Paulo Marcelo, se deu mal, quebrou a cara. Não, cara. Eu acho que abriu-se para ele uma oportunidade, uma janela de oportunidade, que talvez ele, durante todo esse tempo, como pregador de Gideões, como pregador itinerante, como, sabe, militante político, não tinha enxergado. Ele certamente ganhava, né, muito mais do que ele está ganhando hoje como pregador. Mas por que não tem? Por que ele precisou hoje ter que abrir um churrasquinho, ter que abrir um espetinho? É porque é uma concepção minha. São poucos os pregadores que conseguem construir um patrimônio com o dinheiro que recebem de agenda. São poucos. Patrimônio sólido. Boa parte deles usam esses recursos para viver uma vida de agora. Esquecem do amanhã. Aí investem esse recurso em comprar roupa cara, em comprar carro caro, sabe? Em fazer dívidas, em fazer investimentos em coisas supérfluas que não tem fundamento para o amanhã. E esse dinheiro acaba não durando. Talvez até tenha um quê espiritual nisso aí. É só uma opinião minha. Né? Um quê espiritual nesse dinheiro de agenda e tudo mais. Se você não tem alguém que consiga lhe dar um direcionamento do ponto de vista de investimentos, esse dinheiro vai desaparecer. Né? É por isso que alguns deles até entram na política para poder manter aquele recurso garantido. Não dura. E talvez não seja nem isso. Né? Talvez o próprio Paulo Marcelo não tinha se atentado para o futuro, não guardou, não economizou, não poupou. Quantos pregadores que estiveram no auge nos Gideões hoje não estão bem economicamente? Quantos da própria geração do Paulo Marcelo, salvo o Marco Feliciano, que conseguiu emplacar na política? Cite outros que estão bem economicamente. Talvez vivam aparentemente bem, mas cheios de dívidas. Então, agora, na minha opinião, eu vejo o Paulo Marcelo com a grande oportunidade de recomeçar. Com a grande oportunidade de investir em algo que é sólido, que vem do suor do seu trabalho. Sabe, que se ele tiver a cabeça no lugar, como diz a história, irmão, ele vai pra frente, ele vai embora. Esse espetinho amanhã pode virar uma rede de restaurantes, quem sabe? Então, tudo começa do começo, né? O pleonasmo aí. Tudo começa pequeno. E, como eu fiz as contas aqui agora com vocês, acreditem, não está começando do zero. O cara vender churrasco, vender espetinho, se ele tiver equilíbrio, irmão, estoura. Vai embora. E aí eu torço demais, né, para que o Paulo Marcelo consiga, de fato, ter esse equilíbrio, manter esse equilíbrio a médio e longo prazo e fazer disso um negócio sustentável, que não dependa de igreja, que não dependa de agenda, que não dependa de pastor, que, sabe, que não dependa de estar viajando. Com isso você consegue. Olha, cara, quantos casamentos acabaram, né? Porque o cara não conseguia parar em casa. Quantos pregadores, quantos cantores perderam o crescimento dos filhos por simplesmente ter que estar viajando.
para trazer a comida para dentro de casa. Ganhando muito dinheiro, mas no final do mês o dinheiro não sobra. Tem um mistério nisso aí. Mas é a verdade. E agora, com o negócio lá estabilizado, ponto fixo, o cara consegue ter tempo para construir uma família, para ver as coisas acontecerem, sem ter que estar viajando de um lugar para outro o tempo inteiro, todo dia num lugar diferente. Isso causa ansiedade, isso causa depressão, isso causa estresse. Isso é terrível. Tem muita gente que sonha em estar na estrada, mas para quem já está lá há um tempo, irmão, sonha em poder parar e ficar parado no sentido de não ter que estar com essa agenda tão corrida, né? E agora o Paulo Marcelo tem essa oportunidade. Então, eu acredito que, analisado do ponto de vista político, essa situação, não dá nem para dizer com clareza que ele foi enganado, iludido, porque nós não sabemos como que foi o acordo. Se ele não recebeu nada em troca disso, nós também não sabemos, né? Olhando de fora, é de se imaginar que ele deveria ter espaço no governo, né? Olhando de fora. Mas a gente não sabe quais foram as tratativas. Ou se ofereceram alguma coisa para ele não quis, ou se não ofereceram, e é muito provável que não, né? É muito provável que ele de fato não tenha tido espaço nenhum até agora. Então, nos resta apenas orar e nos alegrar. Porque na minha concepção, essa história de se deu mal não se encaixa. É só a minha opinião. Não se encaixa. Pelo contrário, eu vejo Paulo Marcelo agora com a oportunidade de recomeçar, reconstruir a sua vida e refazer o seu futuro, que se fosse na política, duraria pouco tempo, né? A gente sabe disso. As pessoas às vezes só olham pro agora. Mas o agora, irmão, na política, parece que tem a validade, né? Tem um prazo de validade. Você está com um candidato aqui, o cara ganhou a eleição, beleza, é 4 anos. Se ele for reeleito, beleza. Se ele não for, tá fora do governo. E investir no seu negócio é completamente diferente. É algo duradouro. E eu queria ver se você concorda com o que eu falei aqui, se você pensa que eu estou falando besteira, bobagem, ou se você pensa como eu, que não fazendo uma leitura política da situação, se deu mal, foi contra a direita e perdeu, quebrou a cara, não, faça uma leitura fria da situação. Pô, o cara agora tem a oportunidade de começar um negócio sólido, vida que segue, é torcer para que tudo dê certo, para que ele tenha equilíbrio para tocar o negócio, e vida que segue. Comenta aqui nos comentários, eu quero ver a tua opinião sobre isso. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa a notificação, a gente está sempre comentando aqui sobre algumas coisas que acontecem no meio gospel.